ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade para o cristão. Então, desde o momento que você decidiu caminhar com Cristo, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção para você. Não é algo que você pode escolher, tipo assim, eu não vou ser cheio do Espírito Santo, não. Vou ser um crente normal. Não existe essa opção para o cristão. Porque é o próprio Espírito Santo que nos convence a cada dia que nós não somos nada, que nós precisamos dele e que nós dependemos a cada dia de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece de repente. Não é algo que você fala assim, eu estou precisando ser cheio do Espírito Santo. Então eu vou dar uma orada aqui rapidinho, vou dar uma jejuada aqui de uns 2 dias e, pum, milagrosamente, você está cheio do Espírito Santo. Faz assim, ó. Não é assim. Ser cheio do Espírito Santo é um processo. Quem já viu encher uma piscina aí? É rápido? Demora. Quanto mais vontade você está de nadar, mais rápido vai ser para encher a piscina. Aí, porque é um processo. Nós moramos numa casa uma vez que tinha um feijãozinho. Já viu aquela piscina feijãozinho? Que ela é o formato de um feijão, nunca viram? De criança, de criança. E aí o dono da casa deixou essa piscina lá. E aí de vez em quando a gente enchia essa piscina e ficava lá. 4 adultos quase, Eu e Sara era mais ou menos adultos, adolescente quase. 4 adultos na piscina, não podia nem mexer. Se mexesse, batia no que estava do lado. Mas como era uma região muito calor, lá no norte de Minas, a gente aproveitava ali. Mas ser cheio do Espírito Santo é um processo. Não é algo que acontece de repente. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Não é algo que você pode falar assim, eu vou ser cheio, eu vou ali na irmã da intercessão, ela vai colocar a mão na minha cabeça e de repente eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não é tão fácil assim. Ser cheio do Espírito Santo é um processo. É preciso buscar, é preciso conhecer, é preciso ter intimidade com Deus. É preciso caminhar para níveis mais profundos de intimidade para que nós possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. E a autoridade espiritual, ela acontece por um posicionamento de vida. Quando você se decide, quando você se posiciona e fala assim, eu serei alguém que vou buscar o Espírito Santo de Deus. Aí sim você começa a ter autoridade no mundo espiritual. Você começa a receber coisas novas de Deus. Porque a própria palavra nos diz que aquele que procura é o que encontra. Sim ou não? Aquele que busca é aquele que acha. E aquele que bate é a quem é recebido, a quem se abre a porta. Então você só vai receber e ser cheio do Espírito Santo a partir do momento que você buscar. A partir do momento que você se posicionar como alguém que escolheu buscar o Espírito Santo de Deus. Não é sobre uma experiência isolada. No domingo retrasado a gente teve um mover maravilhoso aqui, tanto no sábado quanto no domingo. Quem estava aqui na vigília no sábado? Uma grande parte, Os que não estavam, perderam, Foi bênção, Deus manifestou neste lugar. E o culto domingo também foi uma experiência maravilhosa. Mas ser cheio do Espírito Santo não está relacionado a experiências isoladas. Mas está relacionado a um posicionamento, a uma busca. Por exemplo, os discípulos. Lá em Atos 2, foi liberado sobre eles o Espírito Santo. Vocês lembram? Eles estavam lá, vocês lembram assim, Já leram isso, Não que vocês estavam lá. Mas, quando os discípulos estavam lá reunidos, e de repente eles começaram a ver umas coisas estranhas, e era, como diz o Cláudio Duarte, língua de fogo, Imagina nós aqui dentro, do nada passou sai uma língua de fogo ali de dentro, Um bocado ia sair correndo, que eu sei, que ia estar amarrado em nome de Jesus, sair correndo. Os discípulos tiveram essa experiência, mas eles tiveram essa experiência 3 anos depois,
Durante 3 anos, eles acompanharam Jesus nas suas caminhadas, eles receberam o ensinamento de Jesus, eles aprenderam coisas de Jesus, para 3 anos mais tarde, sim, eles receberem o Espírito Santo. Para nos mostrar que é um processo. E é um processo que deve continuar. Os discípulos, eles não só pararam ali e falaram assim, agora temos o Espírito Santo, beleza, agora acabou, né? Só esperar Jesus voltar e pronto. Na verdade, não. Eles continuavam a manifestar o Espírito Santo de Deus, né? Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, eles não pararam, eles seguiram em frente, e eles continuavam a pregar sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? E graças a eles, ao Espírito Santo de Deus movendo sobre a vida deles, é que eu e você hoje podemos nos reunir aqui, né? E conhecer mais sobre esse Jesus, sobre esse Deus, né, que mandou seu Filho para morrer por nossas vidas, né? Outro versículo é o Atos também, no capítulo 13, versículo 52, que fala, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não foi só uma experiência isolada, não foi só um congresso que eles foram, não foi só o Conjuban 2024 e depois parou tudo, não foi só o domingo na Igreja Batista Nova Vida e depois eles ficaram esperando o próximo dia. Eles continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é um povo alegre, amém? Prova aí pro seu irmão que você é um povo alegre. Dá uma risada para ele aí. Não aquele sorriso do Instagram, aquele fake, não. Dá o de verdade mesmo, né? Eles continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Não pare nas experiências. Não pare, não se contente apenas com um arrepio, algo que você sentiu. Continue buscando pelo Espírito Santo diariamente, né? Atos 2, ele não acabou ali, ele continua até os dias de hoje, pelo legado que Jesus deixou aqui nessa terra. E nós devemos buscar o Espírito Santo, né? Mas quais são as marcas, né, de alguém que é cheio do Espírito Santo? As marcas mais conhecidas são os frutos do Espírito, né? Que estão lá em 1 Coríntios, né, capítulo 12. Nós não vamos ler, mas se você quiser ler depois, todo o capítulo fala sobre os frutos do Espírito. E o versículo 11 fala assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente e a cada um como quer, né? Aí você lê lá depois as obras do Espírito, longanimidade, mansidão. 1 Coríntios 12. Alguma objeção contra isso? Tem? Os frutos do Espírito? Aí não? Primeira Coríntios 12. Os dons, né, do Espírito, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A um pelo Espírito dada a palavra, a sabedoria, de conhecimento, a outra a fé, a outro os dons de curar, né? Lá são os frutos, né? Aqui são os dons que o Espírito Santo nos dá, né? Que a uns Deus deu o dom de cura, a uns Deus deu o dom da fé, outros Deus deu o dom de línguas, né? De interpretação de línguas. Então esses são os frutos mais conhecidos, né? As marcas mais conhecidas e mais buscadas, né, pelas pessoas, né? Quando a gente estudou os avivamentos, né, a gente viu que uma marca das igrejas pentecostais é justamente o batismo no Espírito Santo e a busca pelo dom, principalmente a busca pelo dom de línguas, né? Se você encontrar com
algum irmão da Assembleia, você vai ver que eles têm esse anseio por, eu preciso falar em línguas, eu preciso ser batizado. Eles lembram o dia, a hora, o minuto. Nesse dia eu fui batizado em línguas, porque eles valorizam, não que seja errado, né? Mas eles têm essa valorização pelo dom de falar em línguas, né? Mas nós vamos falar sobre marcas não tão faladas de quem é cheio do Espírito Santo. A primeira marca, pode passar aí, Neto? Pode passar. É que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é um filho de Deus convicto, que tem zero orfandade espiritual. Abra sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 6 e 7. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele chama Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que é filho de Deus. Alguém que foi escolhido. Nós já falamos sobre isso também, sobre, naquela época, o valor que tinha você ser um filho adotivo. Porque o filho natural, ele não foi escolhido. Eu já falei isso aqui. Quem é pai aí, mãe? Você escolheu seu filho, passou um catálogo lá do iFood, um aplicativo, você falou assim: não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui está com o nariz muito, não. Você não escolheu, ele veio, Agora, alguém que foi adotado, ele foi escolhido. Ele foi ali e ele foi trazido e tornado filho. E assim foi Deus para conosco. Ele nos escolheu para sermos filhos. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não tem dúvidas a respeito do Pai que ele tem. Ele não tem dúvidas de que ele é um filho de Deus e que ele vive como um filho de Deus aqui nessa terra. Um filho de Deus, ele tem um caráter aprovado. O filho de Deus, ele busca se santificar e consagrar a Deus constantemente. Alguém que é filho, ele busca agradar o Pai. Sim ou não? Os filhos aí gostam de agradar o Pai, né? Principalmente quando está precisando daquela graninha, quando está precisando daquele dinheiro para ir na sorveteria, ou quando está precisando que o pai deixa ele ir para a excursão da escola, que está todo mundo indo, mas vocês não se comportou tão bem, seu pai falou assim: você não vai, e aí você começa a agradar o pai, Fala assim: pai, aqui, o que eu fiz? Arrumei minha cama aqui, lavei o banheiro, O filho, ele agrada o pai. E um filho de Deus, ele agrada ao seu pai. Como? Se santificando. Buscando viver uma vida em santidade. Uma vida longe, dos prazeres da carne. Uma vida separada para Deus. Algo que é cada vez mais raro no mundo. Você vê jovens cada vez mais novos se entregando a prazeres, a coisas do mundo, e tendo isso como normal. Quando você fala para alguém assim: olha, antigamente, uns anos atrás, tinha aquele movimento, acho que tem ainda, mas hoje em dia é mais fraco, sei lá. Eu escolhi esperar. Lembra? Eu escolhi esperar. Eram jovens, se posicionaram como alguém que escolheu esperar o casamento para viver uma vida, a dois. E aí muita gente faz chacota disso, fala assim: escolheu esperar. Que isso, pensamento quadrado, antiquado, antigo. Mas nós precisamos nos posicionar nesse mundo. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus que buscam viver em santidade. Nós precisamos entender o nosso lugar como filhos de Deus. A segunda marca, de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele é encorajador. Ele impulsiona outras pessoas. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11,
versículos do 22 ao 24. Atos 11, a partir do versículo 22. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé ele foi enviado até uma cidade, Antioquia, e quando ele chegou lá, ele viu pessoas buscando a Deus. Ele viu pessoas sedentas por buscar a Deus, né? E ele chegou no que devia ser uma célula, né? Uma galera reunida. E aí, o que Barnabé fez? Ele encorajou aquele pessoal. Ele chegou e falou assim: é isso mesmo, galera, vocês têm que buscar a Deus, ó, é maravilhoso viver com Deus, vocês têm que buscar, vocês têm que... Ele chegou dando palavras de ânimo, né? Imagina se ele chega com um discurso diferente. Ele chega assim, falando assim: ih, saí lá de Jerusalém, achei que tinha mais gente aqui, ó. Tem só esse pouquinho, esse gatinho pingado aqui. Ah, não vai dar nem para fazer minha pregação aqui que eu preparei, né, que eu estudei. Imagina se ele chega com um discurso de desânimo, né, um discurso desanimador. Mas ao contrário disso, ele se colocou como alguém que encoraja pessoas. Né? Seja alguém que encoraja pessoas. Né? Se alguém te contar um sonho ou te contar um plano, não seja um amalequita, destruidor de sonhos. Né? Tem gente que é mestre em destruir sonhos. Né? A pessoa chega toda animada: então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a pessoa: sei não, nessa idade aí já não dá mais. Isso é difícil demais, precisa de muito dinheiro. É difícil. Não seja um destruidor de sonhos. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele encoraja pessoas, né? Encoraja pessoas a conquistarem, a avançarem, a viverem cada vez mais para Deus, né? E isso, muita gente busca, né, o dom de línguas, mas é preciso buscar também o dom de segurar a língua, né? Tem uns que não conseguem ter o dom de segurar a língua. Já chega logo com uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota, e isso as palavras carregam muito poder. Né? As palavras carregam muito poder. Né? A gente já falou muito sobre isso aqui, o poder que tem uma palavra. Já citei várias vezes o exemplo do tio da minha mãe, que ele ficou mais de 20 anos sem estudar, por causa de uma palavra que ele recebeu. Uma palavra que disseram para ele que travou ele. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz e ser encorajador de pessoas. Eu já dei aula de instrumento para várias pessoas. E aí eu nunca cheguei numa pessoa e falei assim: nossa, você devia parar, viu? Você não tem talento, não. Mesmo eu vendo que a pessoa estava assim, difícil, mas eu nunca cheguei e falei assim: ixi, hoje é a última aula, tá? Não vai dar, não, você não vai para lugar nenhum. Porque eu entendo que eu preciso encorajar as pessoas. Eu preciso incentivar as pessoas a melhorar, a avançar, né? Tudo é possível para todos, desde que haja dedicação. Então, nós precisamos, como pessoas cheias do Espírito Santo, serem pessoas que encorajam um ao outro. Assim como Barnabé chegou naquele lugar e animou o pessoal e falou: vamos, galera, vamos evangelizar, vamos ganhar Antioquia aqui para Jesus, né? Antioquia é do Senhor Jesus. E ele chegou ali animando aquele povo. Assim deve ser eu e você, né? Ter um discurso de alguém que encoraja, de alguém que é sonhador, de alguém que está ali para apoiar, né? O sonho de outras pessoas, o desejo, a vontade, né? Aquilo que aquela pessoa colocou em seu coração. Então, essa é a segunda marca dos filhos de Deus, dos que são cheios do Espírito Santo, são pessoas encorajadoras. A terceira marca de alguém que é cheio do Espírito Santo é um amor sobrenatural. Prega o evangelho com ousadia. Ainda em Atos, agora no capítulo 4, volta algumas páginas aí.
para trás. Atos, no capítulo 4, versículo 31. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Atos 4, 31 fala assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois que eles oraram, a terra tremeu. Imagina nós orando aqui, de repente a terra treme, E aquele povo viu, e sentiu que era o Espírito Santo de Deus. E eles se encheram de uma coragem de sair e de pregar o Evangelho. Vocês imaginam que Jesus, ele foi preso como um criminoso, sim ou não? Mesmo sendo inocente, ele foi ali levado a júri popular, digamos assim, e o povo escolheu prendê-lo e julgá-lo, e condená-lo, melhor dizendo, como um prisioneiro, um bandido, alguém fora da lei. E tudo aquilo que ele pregava também não era bem aceito pela maioria daquelas pessoas, Esse foi justamente o motivo que levou elas a acusarem Jesus, porque ele se proclamava como o rei dos judeus, Na verdade, as pessoas, não entendiam o que ele queria dizer, porque ele falava que ele tinha um reino e as pessoas achavam que ele ia tomar o reino à força, que ele seria um rei terreno, mas na verdade o reino dele é nos céus, onde ele está nos aguardando, Então aquela palavra não era bem aceita pelo povo. O povo tinha um coração fechado, para aquelas pessoas e para os seguidores de Jesus. Mas, mesmo assim, eles foram tomados por uma coragem. E eles saíram daquele lugar. E eles começaram a espalhar as palavras de Deus por onde eles passavam. E não é sobre um status religioso ou sobre falar sobre religião. É sobre viver como Jesus nos ensinou. Testemunhar as palavras de Jesus, ter um testemunho na prática, que a nossa vida seja um testemunho, que as suas atitudes sejam um testemunho, seja um exemplo para aquelas pessoas que te rodeiam, que te cercam. Nós precisamos ter um amor sobrenatural pela palavra de Jesus, pela obra que Jesus fez, por ele ter morrido por nós, por ele ter nos escolhido, nos tirado do lamaçal do pecado e nos feito novas criaturas. Então nós precisamos pregar o Evangelho com ousadia. Pregar o Evangelho, mesmo que tudo lá fora diga que não, que as circunstâncias sejam negativas, nós precisamos nos posicionar como pessoas que pregam o Evangelho de Jesus. Amém? Um outro teólogo chamado Watchman Nee, ele disse a seguinte frase: quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, nós somos transformados em testemunhas vivas do amor de Deus. Testemunhas vivas do amor de Deus. Alguém já viu aquele filme que tem um júri, tipo um julgamento? Já viu? Vocês não estão assistindo filme não, gente? Um julgamento, sabe? Tem um juiz, todos de pé. Eu juro dizer a verdade, nada mais que a verdade. Quando vem a testemunha, lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país protestante, um país predominantemente, entre aspas, protestante. Então, eles têm uma Bíblia e a pessoa coloca a mão na Bíblia e ela diz ali, jura que vai dizer a verdade, E aí, o que acontece? A testemunha, ela precisa ser alguém que participou da cena, sim ou não? Senão ela não vai testemunhar nada. Ela vai inventar coisas da cabeça dela. A testemunha é alguém que estava ali presente, que participou do acontecido. E quando nós somos chamados a testemunhar, cabe a nós experimentar aquilo que nós precisamos testemunhar.
Porque se nós nunca vivemos experiência com Jesus, como que nós vamos testemunhar essa experiência para outras pessoas? Como que nós vamos falar para outras pessoas como é viver com Jesus, se nós não sabemos viver com Jesus? Como é viver com Jesus? Então, quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós somos transformados em testemunhas vivas do amor, porque nós passamos a experimentar, conhecer a Deus diariamente. Conhecer e prosseguir em conhecer as palavras e a voz de Deus a cada dia, que nos fala, que nos ensina, que nas pequenas coisas nos traz ensinamentos. Amém? A quarta marca de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus é que ele é inteligente emocionalmente, ou seja, tem relacionamentos saudáveis. Gálatas capítulo 5. Agora sim aos frutos, do Espírito, não os dons. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a partir do 22. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus é alguém que escolhe bem os seus relacionamentos. Por quê? Como que você vai viver com alguém ou conviver com alguém que não entende aquilo que você entende? Ou seja, que não experimenta também sobre o Espírito Santo de Deus. É claro que eu não estou falando que a gente tem que fechar as portas e não pode falar com ninguém. Se alguém vier falar com nós temos que perguntar: você é crente? Não é crente não, então eu não vou falar com você. Não é isso. Mas a gente tem que selecionar as pessoas que têm relacionamentos conosco. Porque você se relaciona com pessoas todos os dias, É impossível você não se relacionar com pessoas. Até os que... Alô? Até os que trabalham home office aí tem que se relacionar com pessoas. Não, Guilherme? Mesmo que virtualmente, Você tem que... A pessoa aparece lá, você fala: opa, vem, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você vai na padaria, tem que conversar com a moça lá da padaria, sim ou não? Você vai chegar e falar assim... Nós fomos criados para viver em sociedade. Quando Deus estava lá criando o mundo, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Nós somos criados para viver em sociedade, em comunidade. Mas nós temos que selecionar bem as pessoas que são íntimas, que são nossos amigos próximos, que são aquela pessoa que nós escolhemos para ser nosso par da vida, esposo ou esposa. Nós temos que selecionar bem, porque se nós vivemos pelo Espírito, nós precisamos andar também pelo Espírito. E para você andar com alguém, a pessoa tem que entender que você está andando pelo Espírito, porque as coisas espirituais não são entendidas pelos homens naturais. Então, quando uma pessoa crente e uma pessoa não crente, elas se juntam, vai ficar sempre uma coisa assim, meio que não... Imagina uma pessoa não crente vendo ali a esposa ou o esposo dele falando em línguas. Ele vai ficar assim: não sei não, acho que pirou, não sei. Será que ela está estudando, fazendo FISC, Está estudando no Duolingo lá, uma língua diferente, não sei, Nós precisamos selecionar os nossos relacionamentos e termos relacionamentos saudáveis com pessoas, com amigos, que nos impulsionam para andar cada vez mais com o Espírito Santo de Deus, que nos impulsionam a andar
da forma como o Espírito Santo quer de nós. Aquilo que Ele tem, os caminhos que Ele tem para nós, né? As renúncias que Ele quer que nós façamos, né? Aquilo que Ele quer que nós abandonemos, que nós deixemos, e aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos, né? Porque uma amizade, né? Ela pode te levar a lugares, né? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo essa semana que apareceu para mim, de uma mãe que foi testar a amiga da filha, né? Já viram esse vídeo? Aí a mãe liga para a amiga da filha, a filha está do lado, né? Aí a mãe fala assim: ô fulana, a fulana já chegou aí na sua casa? Por que ela saiu daqui, falou que ia ir para sua casa, ia dormir aí? Aí a outra amiga do outro lado, né, faz um silênciozinho. Aí pensa que não, ela fala: ah, não, ela não chegou ainda não. Ela está a caminho, não sei. E a menina, a filha do lado, né, da mãe. Isso seria um teste, né, entre aspas, de lealdade, mas, né, um amigo de verdade que entende os princípios, ela falava assim: não, ela não está aqui não. Por quê? Ela sumiu? Estou preocupado com ela. Ela não falou que ia vir para cá, não. Né? Isso, para o mundo, é tido como alguém que é chato, né? Tipo, nossa, essa pessoa é inconveniente, né? Nem sabe fazer uma mentirinha social, né? Mas imagina se essa menina realmente tinha mentido para a mãe e do nada ela some, né? E aí a amiga ia ter que testemunhar lá como alguém que deu um falso depoimento, né? Disse uma mentira. Né? Ah, mas você está sendo muito dramático, está pensando... Mas nós precisamos, nas pequenas coisas, estar ligado com as pessoas que nos cercam. Né? Às vezes, nos pequenos detalhes, você pode ver que aquela pessoa ali, ela tem princípios que não são os princípios que você segue. Né? Principalmente quem trabalha em lugares com muitas pessoas, às vezes chega alguém que fala alguma coisa que vai contra os seus princípios, vai contra aquilo que você acredita. Você já se liga e fala assim: ó, essa pessoa aí, eu vou só conviver aqui por causa do trabalho mesmo, mas não é alguém que eu quero estar junto. Não é alguém que eu quero me relacionar. Então nós precisamos ter esse filtro, né? Esse crivo de escolher as pessoas que se relacionam conosco, né? Ter relacionamentos saudáveis. E em último lugar, a marca de alguém que é cheio do Espírito Santo é a sabedoria, que é a inteligência mais o discernimento. Vamos ler aí Deuteronômio, capítulo 34. Agora lá no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Diz assim: Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Né? Naquela ocasião, Josué, né, era um discípulo ali de Moisés, e ele recebeu ali, né, a missão de continuar conduzindo aquele povo para a terra prometida. E quando Moisés orou por ele, ele foi cheio de sabedoria. Né? A sabedoria é algo que vem de Deus. Né? Se você ler lá Provérbios, você vai ver vários versículos que falam, né? O princípio, o temor a Deus, ao Senhor, é o princípio da sabedoria, que nos fala que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria é algo que Deus ministra sobre nós, né? Que é diferente da inteligência, né? A inteligência é aquilo que você vai lá estudar, né, na escola, né? As irmãs que estão aí lutando lá na escola, né? Estudando os Bhaskara da vida, equação de segundo grau, né? Isso é a inteligência, né? A galera de biologia, né? Ligação covalente,
Isso é o máximo que eu sei de biologia. Era a pior matéria, a matéria que eu menos gostava era biologia. Mas, enfim, né? Eu sei também tabela periódica, mas isso é química, né? Não, ligação covalente é química, na verdade, né? Não tem nada a ver com biologia. Esquece, então, isso é a inteligência. Aquilo que nós buscamos, que nós aprendemos, mas a sabedoria vem do alto. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias, né? Um teólogo chamado Sproul, ele disse a seguinte frase: o Espírito Santo é o professor interior que nos guia na compreensão das Escrituras e na aplicação da sua verdade, né? O Espírito Santo é que traz entendimento e sabedoria sobre nós. É quando nós nos vemos em uma situação, é a voz do Espírito Santo que nos fala: olha, vai por esse caminho. Não faz isso. Muita gente fala, né? Eu tive um sexto sentido, eu tive um pressentimento, né? Nós, cristãos, nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem nos instrui nessas horas, né? Aquela voz da consciência, aquela voz que fala assim: não faz isso, vai por ali. É o Espírito Santo de Deus nos ensinando, né? E é um professor que nos guia a compreender as Escrituras, né? Por que a palavra de Deus é viva? Porque a cada dia o Espírito Santo de Deus tem alguma coisa nova para nos ensinar, né? Você pode ler o mesmo versículo 3, 4, 5, 10 vezes e aprender coisas novas a cada leitura, né? Receber coisas novas, né? O professor, o Espírito Santo, ele está sempre com a matéria atualizada, né? Está sempre com uma matéria nova para nos ensinar. E em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, né? O Espírito Santo de Deus, ele derrama sobre nós novas experiências, né? Novas capacidades, né? A capacidade de entender, de ter discernimento, de saber discernir as coisas que vêm do alto. Nós precisamos buscar a cada dia ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O profeta está fazendo analogia, né, a respeito, ele dizendo que todos são bem-vindos, né? Que existe uma porção para cada um de nós, né? De algo que o dinheiro físico não pode comprar, né? De algo que o dinheiro terreno não pode comprar, mas Deus tem para nós uma nova porção todos os dias. Mas, para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos posicionar como jovens, crianças, homens e mulheres que buscam o Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.